Gente, estamos aqui de volta com outro episódio do Campcast. Então, se chegue aí, vem aprender mais com a gente. Estamos aqui. Já te pedimos para se inscrever neste canal. Se porventura você chegou até aqui, não sei como, se foi uma indicação de um amigo, se foi a indicação do próprio YouTube. Mas se chega mais, vem aprender, vem despertar, vem se levantar. Nós trazemos sempre algum missionário, alguém que está aí à frente, né, de missões, de discipulado com crianças e adolescentes. E é isso, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilha com mais pessoas. É isso aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio, né? E hoje nós estamos recebendo alguém que há muitos anos já tem experiência com missões. Então, hoje nós estamos recebendo aqui a nossa coordenadora no Camp Brasil, Francis Dantas. E ela é lá de São Paulo, né, Francis? É uma alegria recebê-la aqui no nosso programa, no nosso podcast. Você pode, nesse momento, estar se apresentando mais um pouco. Então, meu nome é Francis Dantas. Meu nome não é Francis Dantas, tá? Mas todos me conhecem por Francis Dantas. Meu nome é Francisca Erotilde Dantas Pereira, mas por favor, é bem grande, né? Francis Dantas. Eu moro aqui em São Paulo, no momento, né? Já faz mais de 10 anos, mais de 10, bem mais. E é isso, sou missionária e... Que bênção, né? E como foi, Francis, que iniciou, né, o seu envolvimento com missões? Você pode contar um pouco dessa história? Vou resumir. Então, eu, desde pequena, assim, uns 12 anos, já andava com meu pai evangelizando nas praças. Eu participava da parte do louvor, entrega folhetos. Então, eu sempre tive essa vivência, né, com meu pai. Porém, quando eu estava com mais ou menos 22 anos, eu sentia necessidade de fazer um seminário. E mesmo que as pessoas lá da minha igreja, meu pastor queria que eu fizesse educação cristã, eu fui, comecei, mas eu não me adaptei, né? E um dia eu fui numa reunião, num culto de missões, e tinha uma missão lá se apresentando, a Missão Novas Tribos, e eu vi aquele relato, vi que eles trabalhavam com missões, com transculturais, né, com aldeias e tudo. Eu fiquei muito animada, quis muito conhecer, entrei em contato com eles, né? E com a ajuda do meu pastor e alguns mantenedores, eu fiz o curso bíblico, depois o linguístico, depois o missionário, depois o linguístico, e me envolvi com a missão Novas Tribos aí 10, 12 anos, mais ou menos, né? Acho que por esse tempo, 12 anos. Aconteceu uma coisa no Instituto que eu gostaria de relatar aqui, né? Enquanto eu estava no Instituto, eles têm uma festa chamada Clamor de Batum. E eles falavam sobre uma aldeia, um grupo de pessoas que moravam na Austrália, índios, né? E que eles precisavam muito de Jesus. É uma festa que eles utilizam até hoje, né? E eu fui muito impactada com aquilo. E eu senti de Deus que eu precisava me preparar cada dia mais para trabalhar com povos não alcançados. E eu, no final, durante o tempo do instituto, eu encontrei meu esposo, casei, né, e fomos e passamos esse tempo no Amazonas com uma tribo indígena. É isso. Pelo menos essa parte do missionário, né, e evangelístico. Essa é a minha experiência. Olha que coisa linda, né? Quando você tem um coração disponível, o Senhor vai lá e chama mesmo, não é assim? E nos conta mais como foi esse encontro com o Camp Brasil. Você pode compartilhar com a gente? Sempre eu digo, vou resumir. O encontro com o Camp Brasil, eu já estava aqui em São Paulo, né? A gente tinha saído de Amazonas, a gente teve
alguns problemas financeiros lá, né, sustenta essas coisas, como sempre, né, os funcionários passam por isso. E nós viemos aqui para São Paulo, e aqui em São Paulo, um dia, aqui em casa, eu escutei que estava tendo uma transmissão, se eu não me engano, foi pelo Facebook. A missionária Rose, né, nossa querida Rose, ela estava apresentando alguns trabalhos, algumas propostas evangelísticas que eram feitas, missões, coisas assim. Ela falou sobre várias, né? E várias que até algumas eu conhecia. A última, ela falou sobre o Campo Brasil, mas ela usou uma expressão, duas palavras que me chamou muita atenção. A Campo Brasil trabalha com evangelismo e discipulado. Quando ela falou isso, eu falei, eu quero conhecer. Essa parte eu não conheço, né? Que trabalha como discipulado. Isso me chamou muita atenção. E eu entrei em contato, porque ela tinha deixado o número, né, lá. Entrei em contato e falei com ela e o resto, você sabe, né? Fiz o treinamento e ela logo viu que eu tinha capacidade para fazer treinamento e tudo. Foi em 2019, julho de 2019, né? Então, nós tínhamos 6 meses aí, né? Não sabíamos da pandemia, né? Mas tínhamos 6 meses aí para ela me preparar e parece que ela estava sabendo que ia ter essa pandemia, né? Brincadeira aqui. Ela me preparou nesses 6 meses. Ela me preparou para líder, me preparou para coordenação, né? Para que eu liderasse, para eu ensinasse outras pessoas a multiplicar o que eu aprendi. E foi muito bacana. Depois veio a pandemia, né? E a gente fez tudo online, né? Isso. Isso mesmo. Graças a Deus você chegou até nós nos conhecemos, né? Que bênção, Francis, compartilhar desses testemunhos, né? E foi justamente no período de crise, né, que o mundo todo estava passando, e aí o Senhor oportunizou realmente o camp alcançar, né, outros lugares que ainda não alcançado, né, pessoas que pudessem conhecer mesmo essa proposta de evangelismo e discipulado com crianças. Mas eu queria fazer uma pergunta, Tess, que é um pouquinho antes do camp, mas se você, durante as tribos, o período que você passou lá nas tribos, se você teve assim experiências com crianças, né? Como era que tinha esse contato, se houve, né? Se era com as famílias de forma geral, e daí como foi para você conhecer o camp, né? E poder ver isso algo positivo a ser aplicado, né? Não só para os missionários, né? Mas depois você vai falar como alcançou outras pessoas também. Sim. Então, eu já trabalhava antes de ouvir a Rose, né? Eu já trabalhava com ensino com crianças, né? Eu tinha feito alguns cursinhos sobre como ensinar as crianças, evangelizar as crianças, né? Daí eu já fazia isso, eu já trabalhava com isso aí. Inclusive, eu tinha um grupo, quer dizer, tenho até hoje, né? Um grupo de contadores de histórias, porque a gente trabalhava não só ensinando naquela clubes de boas novas, né? Que a gente sempre faz, né? Como também a gente ensinava nas escolas. A gente tinha aulas nas escolas, né? Naquela época podia, né, gente? Então, eu já tinha essa experiência, né? E nesse grupo de contadores de histórias que eu tenho até hoje, a gente fazia treinamentos de como você contar uma história, de como você fazer um grupo de crianças, preparar um grupo de criança para ensinar, essas coisas, né? Então, eu já estava nesse segmento, né? Até mesmo antes de vir para o Instituto Missionário, né? Então, eu já tinha essa vivência, né? E eu acho que viu, né? Essa aí já tem experiência no ensino, então vamos propor ela para preparar não só fazer, mas também preparar outros, né? Eu tinha, sim, essa vivência. Amém. E isso é a visão multiplicadora, né? Quando você discipula outros a fazer o que você está fazendo. Sim, sim, com certeza. Então, já que a senhora pincelou aí sobre treinamentos, nos conte como tem sido para a senhora coordenar e depois supervisionar treinamentos online.
um desafio. A palavra me vem à mente rapidinho é desafio. Foi um desafio quando eu recebi o treinamento e logo em seguida, 2020, né, entramos na pandemia. E eu lembro que a Rose falou para mim, olha, Francis, agora é hora, como eu te ensinei, foi em prática, né? Que ela me ensinou como eu treinar através do WhatsApp, através dos grupos, né? Fazíamos e eu faço até hoje, né? Tá? Até hoje eu faço. Então, aí eu fui fazendo, utilizando nesse período que a gente não podia, né, sair, não podia estar juntos, né? Então, eu comecei a treinar online. E treinei muitas pessoas. Foi um tempo que eu aproveitei, né? E aproveitei que eu gostei do que aprendi, né? Então, fui lá replicando. Fiz bastante treinamento mesmo. E depois que nós voltamos, né? Então, eu ainda fiz alguns, né? Não presencial, mas com uma pessoa assim, trouxe a pessoa aqui em casa, fui até a casa da pessoa para treinar, mas o foco realmente continuou sendo online, né? Continuei fazendo online. Até hoje, gente. Até hoje eu faço Sim, online. não para, né, Francis? Exatamente. A Francis é uma das nossas coordenadoras, para quem está nos assistindo, nos acompanhando, é uma das coordenadoras que tem realmente treinado bastante pessoas. Nós temos o treinamento automático no nosso site Camp Brasil, né? Mas também o coordenador, o supervisor, ele pode treinar as pessoas além desse sistema, né? Que vai ter um acompanhamento mais pessoal com quem está sendo treinado, né? E esse é o objetivo do campo, estar mais próximo de quem você está caminhando, né? Caminhar lado a lado. Então, a Francis é uma dessas coordenadoras supervisoras, que tem feito esse treinamento pessoal, né? É de um modo online, mas é um modo pessoal, é um treinamento realmente que ela caminha com a pessoa. Ela vai tirando as dúvidas pessoalmente, né? E isso é uma missão, né? Algo que nós temos visto mesmo a alegria dela, o compromisso, né? Uma responsabilidade. Então, glória a Deus pela sua vida, tá, França? Glória a Deus. Mas eu queria saber um pouquinho, tá, Tess? Encaixando aqui nesse assunto do treinamento que iniciou lá na pandemia, né, com o Camp, e eu queria saber, assim, dos feedbacks que você recebeu, França, com relação ao discipulado relacional, né? O evangelismo e discipulado relacional. Assim como você também achou uma proposta diferente, né? Foi diferente para você, foi algo novo, você não tinha ouvido ainda esse método, né? Essa metodologia. Como foi que as pessoas começaram a dar feedback para você? Porque dentro desse treinamento WhatsApp, via WhatsApp ou Telegram, realmente nós sempre recebemos os feedbacks. Então, como foi para você receber o feedback dessas pessoas que você começou lá na pandemia? Sim, tive vários, viu? O que mais eles falavam é falavam assim, ai, continua, continua. Eu falei, continua, gente. A gente evangeliza e discipula, e a gente vai avante. Ah, tá, porque eu não entendi que era assim. Eu falei, pois é, mas é assim, o campo trabalha desse jeito. Como se eu não tivesse sido impactada antes, né? Eu fui impactada com essa proposta, né, de evangelizar. Eu fazia isso antes, evangelizava e largava, né? Então, a proposta de evangelizar e acompanhar com o discipulado, isso para mim foi novo, pelo visto, para muitos era novo, né? E graças a Deus, muitos aderiram e com muita alegria, ficaram felizes, principalmente que era feito em pequenos grupos, né? E isso a gente trabalha também o relacional, eles gostaram disso, né? E eu você falando antes do treinamento online, né? Eu fazia online, mas eu fazia os vídeos também para receber os feedback, né? Os vídeos assim, né? Para fazer o feedback, porque precisava, né? Na pandemia, principalmente. Agora ainda faço, gente. Ainda faço. Me chamo do vídeo, pergunto, e aí, quais as dúvidas? Tem dia que eu estou aqui, ó. Vamos ver, mostrando como faz, né? Então, é isso. A gente aproveita o online para treinar pessoas, né? E acho que foi o tempo que mais eu treinei pessoas, apesar de não estarmos mais na pandemia, né? Foi o tempo que eu mais treinei. E a gente também viu durante esse período testemunho de vários pais, né, também
participando de treinamentos, porque foi um tempo que todos ficaram em casa, né? E sentiram essa necessidade de estar passando ali seus filhos o ensinamento da palavra do Senhor, né? E lembrando também, para quem está nos acompanhando, tem visto cada entrevista, não é que o discipulado relacional vai tirar a base lá dos estudos bíblicos, né? Escolas dominicais da igreja. Não, mas ali é uma porta aberta para evangelismo e discipular as crianças que não chegam à igreja, que ainda não chegaram à igreja. E até também para fortalecer os vínculos com as crianças que já convive ali na igreja, mas às vezes não conhece outras crianças, né? E ali tem a oportunidade de crescer no Senhor também, continuar crescendo, né, França? Exatamente, exatamente. Fez muito isso, os pais também, né? Os pais amaram isso aí, né? Poder Sim. ir para a igreja, mas estava fazendo PG com as crianças, exatamente. Isso. Não podia ir para a igreja, mas estava em casa, né? E dando uma informação para vocês, que o Camp Brasil, ele nem sempre foi Camp Brasil, né? Ele já foi, no início era Camp Nordeste, não é verdade? Por que era Camp Nordeste, né? Ele nasceu aqui em Boa Viagem, não foi assim? E no Ceará, aqui no Ceará. E até então a proposta era só ficar pelo Nordeste, mas cresceu tanto, que abrangeu todo o país, gente. Aí teve que trocar o nome, virou Campo Brasil. Então, assim, Francis, quais regiões no Brasil você tem alcançado através assim dos treinamentos? Então, eu estava vendo aqui essas regiões, eu só não estou no sudoeste, né? Só o sudoeste que eu não alcancei com treinamento. Mas todo o resto, sudeste, norte, né, nordeste, sim, sudoeste, esse eu percebi que eu não tenho líderes lá. Mas os demais Ainda não. ainda não, né? Mas deixa eu Tem mais estado já acompanha, né? tem outras irmãs, tem outros coordenadores lá também, né? Mas pensando no que eu falei antes, né, dos treinamentos online, ele alcançou essas regiões todas, e eu percebi que só não sudoeste. Teve uma ou duas pessoas que fizeram o treinamento online, mas não consolidou, né? Então, foi mais nessas outras regiões. Isso através da supervisão de França, porque nós temos outros supervisores que alcançam também outras regiões, né? Então nós estamos falando debaixo da supervisão, é o que França tem acompanhado durante esse seu período de treinamento, né? Como coordenadora a princípio, mas depois ela se tornou supervisora, porque ela foi formando coordenações nessas regiões que ela falou que do alcance dela, né? Então, Deus tem aberto portas, né, Francis? E não só aqui no Brasil, né? O Camp Nordeste, que era a princípio para alcançar o Nordeste, depois passou a alcançar o Brasil. Não só o Brasil, mas chegou a outros Além das continentes, fronteiras. além das fronteiras, né? E nós temos a alegria de ter a França também, né, como uma porta, um canal para isso, né, França? Você foi um canal para que o camp chegasse lá na África, lá especificamente em Moçambique, né? Então foi justamente por essa disponibilidade nos treinamentos online. Como foi o princípio disso, né? Como foi o primeiro contato que você teve, quem procurou, né? Qual o seu conhecimento, seu ponto, né, de conhecimento lá na África? Então, eu tenho que voltar lá para 2013, né? Certo. Em 2013, eu conheci o moçambicano, ele veio para o Brasil ele veio para fazer um curso, né? E a organização que ele teve curso, ele ia nas igrejas para poder falar sobre a missão, a organização, o que eles faziam. Resumindo, ele veio e ficou na minha casa, moçambicano, né? Deus já preparando, né, gente? Ele ficou na minha casa e a gente fez bastante amizade e tudo. Isso em 2013, olha, para 2019, né? Antes de 2019, acho que foi 2017 ou foi 2018, ele veio para o Brasil e veio de uma vez. E daí,
eu conversei com ele, né? Em 2019 já tinha feito, já estava naquela ânsia, né, de passar a visão para outras pessoas, né? E eu conversei com ele sobre. E ele falou assim, ele me chama de mãe, né? Ele falou, mãe, e se a gente levar para Moçambique? E se a gente, você tem contato lá? Não tenho não, mas você tem. Passa para mim os contatos que você tem, que eu estou fazendo treinamento online. E a gente está fazendo um grupo e eu mando o link para essas pessoas e eles vão fazendo o treinamento. Eu confesso que foi difícil para eles, né? Porque a gente luta com essa dificuldade da internet, né, para eles. Mas alguns fizeram o treinamento, alguns foram até o final, né? E nós ficamos com esse contato lá em Beira, na verdade, do Dom, e também em Nampula. Foi os dois primeiros contatos que nós tivemos, né? Então, nós temos líderes lá em Dondo, e o de Nampula, que fez um bom trabalho por um tempo, mas depois ela ficou sozinha, então ela parou, né? Mas, de início, foi esses dois contatos, né? Esses dois pontos que nós fizemos. Né? Agora já está em outra província, em Afa, e a gente está buscando outra. Agora a Inhaça, na província de Inhaça, está com a tia Ida, né? Com a Ida, a missionária Ida, e o marido dela, Josias. Eles estão trabalhando lá e ela está fazendo treinamento de líderes lá. Inclusive, agora ela está fazendo com um grupo, né? De jovens, ela está fazendo treinamento lá e já tem uns consolidados. A história é longa, né? Mas faz parte. É. Como Deus guia, Isso aí. cada coisa. Então, Francis, a nossa próxima pergunta é saber como foi esse processo, né, para os irmãos lá da África. Como foi que eles desenvolveram e começaram a aplicar, né, o método do discipulado com o Campo Brasil? Houve algumas dificuldades? Como foi tirado as dúvidas? Então, no decorrer do tempo, nós percebemos que o trabalho fica mais efetivo se tem um líder lá, um brasileiro. Desculpa eu falar assim, mas é realmente um líder brasileiro que a gente pode passar essas ideias para eles e eles repassarem. Isso é bem lógico, né? Porque eles conhecem bem a cultura, conhecem bem a língua, né? Então é mais fácil de a gente passar para eles e eles passarem para lá para os moçambicanos, né? No caso nosso. E isso quando a gente entendeu, ficou melhor, porque nós temos uma, duas, três pessoas que estão como líder lá, como coordenador, de certa forma, tem duas como coordenadoras já, mas que eles pegam essas ideias e eles, de alguma forma, ajuda eles a entenderem como fazer o trabalho. Primeiro porque a gente enfrentou uma situação bem difícil, que é a questão da internet, né? Nem todos os líderes têm dados no celular. Então, quando era para passar alguma informação, eles acabavam os dados rapidinho. Eu cheguei a fazer algumas reuniões online, né? Só que logo acabavam os dados, então aí estava complicado fazer esse tipo de coisa. Eu já percebi que por aí não ia dar certo. Então, o fato de ter um coordenador lá, né, uma pessoa que pode receber todas as informações nossas e passar de maneira minuciosa para eles como fazer, isso ajudou bastante. Isso foi um divisor de águas, se eu posso dizer assim, né? E a questão do material, ele se deve adequar, né? Deve ter dar um jeito. Uma das coisas, o devocional, né? Que é o semanário nosso. Ficava difícil mandar para cá, porque as crianças, os pais, às vezes ficavam sem pai, sem avó, né? Criados pelo tio. Então, eles não tinham, eles não faziam com as crianças. Então, alguns líderes pediram para mim, falaram, Francis, eu vou fazer durante a aula. Eu falei, não tem como fazer, né? Não é bem o objetivo nosso, né? Que a gente usa o seminário para mandar para casa, né? Para os pais fazerem.
Então, mas vamos fazer dessa forma, né? E assim usar o material. A outra coisa era o DSM-7, ou seja, os cards, né? Os joguinhos. Para imprimir lá é muito caro mesmo. E eles não tinham condições de fazer um para cada. Então, eles fizeram um onde eles faziam a dinâmica com as crianças. Então, é assim que funciona lá, é assim que eles estão fazendo lá, deu para entender? Certo, certo, sim, respondeu sim. A gente faz mais esse tipo de pergunta justamente para pessoas que estão aí do outro lado, não sabe como é que faz, e como é que supervisiona alguém de tão longe assim, ou até mesmo alguém de outro continente. Mas Às vezes, consegue acompanhar. como é que vocês conseguem acompanhar, né? Tão longe, né? Mas tá aí, gente, a gente deixa aqui, né? A Francis é a prova viva disso, né? Como foi que ela chegou, né? A supervisionar pessoas do outro lado, né, ali do outro lado do oceano, né, é possível, né, não enterre de alguma forma o seu sonho de alcançar mais além, de ir além, de alargar as tendas, né, não enterre, porque sim, há sim um propósito, há sim como alcançar, tem sim uma possibilidade, sempre há uma possibilidade de você ir além. É isso aí, que o Senhor Jesus ordenou discipular todas as nações, né? E até os confins da terra, né? Nós podemos ir, né? E hoje tem vários meios como o virtual. E aí, Francis, dentro desse acompanhamento que você tem feito com os líderes, coordenadores, né? Não só aqui no Brasil, mas lá na África também, conta só um pouco de como tem acontecido lá esse discipulado e como tem tocado a vida das crianças, né? Você pode testemunhar algo que tenha acontecido lá através do discipulado relacional. Tem várias histórias, inclusive daqui do Brasil, né? Eu vou selecionar algumas, né? Tem a da Isa, né? Que a gente já mandou para vocês aí a o testemunho, né? Daquela criança que os pais eles não permitem que ele vá lá para o PG, mas que ele tem ido e tem ouvido o evangelho, porque eles são de outra religião, né? Então, os pais não queriam, né? Não sei se é pais ou são avós, acho que são pais. Não queria que eles fossem, mas eles foram e realmente estão escutando a palavra de Deus. Então, a gente não evita falar aqui qual é e qual o nome, né? Porque não podemos, mas ela tem relatado isso, que tem sido bênção, né? Eles têm ido para ouvir a palavra e têm gostado do PG, têm gostado de estar ali com eles, né? A gente sabe que tem muitos, né? Muitas religiões que não aceitam, né? Outro que eu destaco também foi o caso de uma líder que ela me chamou e falou, Francis, eu tenho uma criança que eu peço oração, ela é daqui do. Ai, eu não esqueci agora o nome da cidadezinha, mas é Rio Grande do Sul. Ela disse que a menina tem tido dificuldade com a família, porque o padrasto tem tido dificuldade de relacionamento com ela e acho que eles acham que até tinha tido alguma coisa de abuso, né? E ela estava muito preocupada. E a menina chegou para ela, abriu, né, que precisava de oração. Isso eu achei muito interessante, né, porque isso mostra que a criança tem um relacionamento tão íntimo com o seu líder que ela pode, né, falar sobre qualquer coisa, né? E isso é o fato de ter um trabalho De relacional, né? segurança, né? Uhum. Compartilhar algo muito pessoal. Isso Exatamente. mostra proximidade. Isso. E ela ficou muito preocupada. Me mandou mensagem aqui, é tão líder do Rio Grande do Sul. Ela falou assim, Francis, eu não sei o que eu faço, mas em primeira mão eu peço que você me ore por mim, porque eu vou tentar ajudar. E aí passou, a gente orando juntas e tudo, a gente faz isso, né, com os livros. E ela chegou para mim um dia e falou, Francis, glória a Deus. A criança veio, contou o que houve, eu chamei a mãe, tive a oportunidade de conversar com a mãe e esse assunto foi resolvido. O padrasto foi embora, né? E a mãe acolheu a criança, né? E está em cuidados. E ela ficou muito feliz com aquilo, porque é difícil, pode acontecer isso no PG, né?
e ela ficou muito feliz que aquele assunto foi resolvido ali. Então, me impactou muito também, né? Porque no PG, é isso que as crianças fazem, né? Elas têm esse bom relacionamento com o líder e ela sente essa segurança de abrir certas coisas, né? Que está acontecendo no coraçãozinho dela, na vida dela, né? Eu achei interessante esses dois casos também. Então, Francis, voltando para a África, para os assuntos da África, né? Fale mais sobre quais são os desafios do evangelismo e discipulado de crianças lá. Mas você também pode citar alguns desafios, né, sobre evangelismo e discipulado aqui no Brasil, né? Porque a gente também tem vários desafios aqui. Aí você pode compartilhar com a gente. Ok. Da África, Moçambique, pelo menos que é a parte que a gente está agora, lá, o desafio que eu vejo também, que eu posso pontuar, é a cultura, né? Que culturalmente é diferente, né? Brasil é diferente da Sim. África e outros países, né? Então, tem a cultura, a maneira de lidar com o povo é diferente. Então, os missionários que tem lá, quando a Isa, né? A missionária Isa, que está lá, que ela me conta, eu falo, Jesus, é muito desafio. Além de culturalmente eles não são igual a gente, né? Não lida com o treinamento como a gente lida, então tem esse desafio. O fazer a dinâmica também a gente tem que dar um suporte, porque muitas vezes eles não entendem como se deve fazer, né? A gente só tem a questão que eu falei anteriormente, né, que é a questão dos cards, né, dos joguinhos, aquela dinâmica é difícil, os devocionais semanais, como eu falei, né? Mas a gente vai adequando, tá, gente? A gente não retira, mas adequa, né? Outro desafio é a questão da distância. Eles enfrentam isso, porque cada lugar que eles vão, as estradas, às vezes, não são muito boas para ir de carro. No caso aí, eu sempre falo, não são muito boas, então eles têm uma distância grande para percorrer, né? E para chegar até esses locais que eles fizeram, os discípulos que eles treinaram. A questão que a gente também tem falado muito, a questão das crianças, né? PG, a gente faz um PG com aqui 12 crianças, certo? Pequeno grupo. Então lá, Lá. muitas vezes, a maioria das vezes, a gente não dá para fazer com pequenos grupos de 12. Muitas vezes os guides chegam para mim e falam, pode ser 15? Pode. Aí outro dia, pode ser 30? Eu falei, ai, não dividir, né? Não é mais PG. É grande A coisa. necessidade lá é maior, né? São a quantidade maior de criança, a procura, né? E falta ainda trabalhadores, né? Que o Senhor envia. Falta líderes treinados, né? E os que estão treinados, quando eles veem, né, que eles estão passando uma coisa nova, que eles gostam e tudo, tem aquele tanto de crianças, né? Aí eu não posso dizer, não, vocês não podem, vocês fiquem lá, né? Então, o que eu tenho falado para eles qual é a idade das crianças? Eu precisei fazer isso. Qual é a idade das crianças? Tem de 5, tem de 10, tem de 2, tem de 1, tem de polo. Aí eu falei, então, tá bom. Então, os pequenininho, não cadastra. A partir dos maiorzinhos, né, 5, 6 anos, você cadastra. Porque senão a gente não dá conta, né? Aí vem a mãe, vem a avó com as criancinhas, fica tudo lá. Então, o bom é que escutam, né? A palavra de Deus escutam o ensino. Mas essa é uma dificuldade também, a quantidade de crianças no PG. Né? A gente não tem conseguido colocar 12, né? E uma coisa também que eu tenho colocado para eles é que eles precisam de um co-líder, principalmente com esse grande grupo, né? Precisa de um co-líder, né? Às vezes você está só o líder, então eu falo para eles, não, a gente precisa treinar pessoas também para ficar como co-líder, para poder ajudar nessa dinâmica, né? Então, isso é outra dificuldade que eles têm. E a questão que eu já falei, financeira, né, gente? Financeira pega muito. Por vez, eu busquei mantenedores aqui para a África.
pessoas podiam ofertar para a gente mandar para a líder para ela comprar o material. Melhor, tirar a impressão, né? Porque o material pelo campo é gratuito. Então, para eles imprimir. E o Mixcais, né, que é a moeda de lá, o dinheiro de lá, não é igual ao nosso, né? É bem inferior, é maior. Então, quando a gente manda uma oferta assim, já dá para tirar as cópias, né? E ficam todos felizes, né? Porque pode ter o material impresso, né? Não indo no computador ou mesmo no celular, né? Eles nem têm dados para isso, né? Tá bom? Esse é que eu lembro agora, no momento. É isso aí. Falando só uma pausa, né? Porque a Fran está falando com relação à questão financeira lá, que é bem difícil para os missionários, para esses líderes, né? Por conta da manutenção do material, para ele estar ensinando, mostrando as imagens para as crianças, né? E outras coisas, às vezes, oferecer um alimento para as crianças, talvez. Então, se você, né, tá conhecendo essa história hoje, ainda não sabia, né, nós também temos ali no campo, no nosso Instagram, no site, nós temos ali o processo de doação, como você pode doar para Moçambique, né? Então, se eu tenho tocado seu coração, se ainda não tocou, mas agora, né, você conhecendo essa realidade lá, que é verdadeira, é verídico, né? Inclusive, nós temos compartilhado o que tem acontecido em Moçambique, né? Então, no Instagram você está vendo ali as notícias sobre Moçambique. Esse discipulado lá acontece, são crianças reais, são pessoas reais. Então, você pode também abençoar, está abençoando Moçambique. Amém? Pode continuar, Fran. Pensando no Brasil, ah, eu vou pontuar algumas coisas. Pensando no PG familiar, tem muitos pais que fazem uso do material de campo para fazer o seu PG familiar. Eu acho isso aí maravilhoso, né? Porque nós temos um material perfeito, né? Mas é muito bom, né? E a gente pode usar nos nossos encontros familiares. E às vezes o que acontece é que muitos pais esquecem o devocional. Eu realmente, quando elas falam, esqueci o devocional, que é o semanário, né? Pai, não faz isso não. É justamente isso aí que você tem que fazer também, né? Porque é perfeito, né? Bacana demais eles terem todos os dias aquele tempinho com as crianças, a criança, né? O filho. E no final de semana, que no sábado, no domingo, faz fazer o encontro, né? Com a criança, com os versos, com a história e tudo. Então, eu tenho alguns pais que eles meio que esquecem, né? Então dão uns puxãozinhos de orelha, né? Em relação a isso, que é muito bom, material para fazer com esse tempo familiar, né? Esse jeito familiar, ou devocional. Então, o que eu lembro, assim, é isso. Gente, outra coisa que a gente sempre pede oração também, e é um pedido de oração que eu estou deixando, é que Deus ajude que os líderes, que esses líderes, eles levem a sério os seus PGs, né? Abra o PG, quando tem essa persistência, né, em fazer o PG, ensinar as crianças, você pode fazer num condomínio, né, tem muitos condomínios aqui em São Paulo, eu sempre falo isso, né, falei, gente, tem alguém fazendo trabalho com criança no seu condomínio, né, eles falam, não, se quiser, olha aí, abre o PG, e não é proibido, né, hoje é proibido nas escolas, não podemos entrar, né, apesar que tem algumas escolas, né, tem um adendo aqui, tem algumas escolas que estão usando o material do campus para fazer aquele momento devocional com as crianças. São escolas com princípios, né? E cristãs com princípios, então elas usam esse material. Aqui em São Paulo tem uma e em Parnamirim tem outra. Outra coordenadora com a escola lá, ela utiliza esse material. Então, é isso. Alguns desafios, né, que a gente tem também na cidade, mas que Deus nos dê sabedoria, né, e que a gente possa incentivar esses líderes e coordenadores a avançar, né, no trabalho do Senhor. E é uma das palavras-chave que nós temos compartilhado até em outros podcasts
inclusive nas nossas reuniões de orações, né, com o pastor Marcos e a missionária Cláudia, é justamente sobre a perseverança, né? Como o discipulado, ele é um trabalho que deve ser contínuo e perseverante, né? Realmente, nós precisamos focar no propósito do Senhor para a vida dessa criança, né? E o líder, ele realmente deve estar se fortalecendo no Senhor, né? Se fortalecendo no Senhor, buscando renovo, porque não olhando para os desafios, nós perguntamos quais são os desafios, mas mediante os desafios é que nós somos fortalecidos, forjados. Deus vai realmente nos dando sabedoria, né, de como agir nesse momento, nesses períodos de desafio, é onde nós vamos sendo forjados também, né? E o Senhor vai dando novas estratégias, né? E daí vem os frutos. Mediante os desafios que todos nós enfrentamos, vem os frutos, né? Como recompensa, como o trabalho ali, uma recompensa do trabalho que realmente tem um propósito, né? E tem a bênção do Senhor. Isso mesmo. E mais uma coisa, como a Francis falou aí, né? Que realmente precisa de oração, né? Uma obra missionária não é uma obra feita somente por quem contribui. Você já ouviu falar nisso, né? Nessa frase tão famosa, que não é somente pelos que contribuem, não é por aqueles que vão, mas também pelos joelhos que se dobram, pelas pessoas que oram, por intercessão. Então, nós pedimos para você também, toda vez que você for orar, você tem um coração missionário. E se você não tem, já começa aí a praticar, porque é uma forma de ir do Senhor também. Lembrar daqueles que vão, lembrar em suas orações. Então, que você possa lembrar do Camp Brasil, lembrar da irmã Francis, lembrar do projeto da África, que você possa colocar tudo isso, esse pacote, né? Esse pacote completo em oração, porque não é fácil, tem desafios, como ela mesma falou, mas intercedendo, orando, perseverando, não desistindo, assim conseguiremos. E é isso, irmã. Gostaríamos que você deixasse uma palavra de motivação para quem está desmotivado na missão, para quem está desanimado, para quem está pensando em parar de discipular, para quem está de braços cruzados, enfim. O que o Senhor colocar no seu coração, que você possa deixar essa Uma palavra? palavra desafiadora. Primeiramente, eu quero deixar para os líderes, melhor, os coordenadores, uma palavrinha. Ultimamente, o Senhor tem falado muito ao meu coração, exatamente realmente sobre a persistência, né? Ser persistente. E outra coisa é buscar, eu disse pérolas, viu, gente? Pérolas, sabe? Buscar mesmo pérolas, pessoas que realmente são líderes, são pessoas que têm esse dom de liderar, porque essas pessoas, elas são em potenciais pessoas para ser coordenador, né? Coordenadores. Então, pessoas que têm esse potencial, vamos lá trabalhar, já são líderes, então vamos trabalhar para que eles possam atingir esse nível, ir para a coordenação, treinar outros líderes, multiplicar, né? Então, eu tenho visto isso, o Senhor tem falado muito ao meu coração, e ultimamente eu tenho focado nessas pessoas, né? Opa, peraí, aquela ali, ela gosta de liderar, vamos treinar ela para ser líder, né? Ou melhor, ser coordenador, né? Já é líder. Então, esse é um desafio, né? E a gente prestar atenção, ter esse olhar, né? Para isso. E outra coisa é realmente orar por nós, né? Cada um, para que a gente possa ter discernimento, né, no trabalho, saber que o Senhor está conosco, o Senhor nos deu essa ordem, né, de pregar, e Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar sabedoria para que possamos avançar nessa obra, né, de evangelizar e discipular. E, como no nosso caso, de maneira relacional, que é maravilhoso, gente. Alguém me perguntou assim, e aí, porque sabe que eu já trabalhei em vários segmentos, né, nessa área missionária, e aí eu falei, eu estou muito realizada, muito realizada. Amo trabalhar com crianças e amo trabalhar de maneira relacional.
evangelismo e discipulado de maneira relacional, gente, eu nunca me encontrei tanto como eu estou me encontrando aqui no Campo Brasil, né? Que Deus realmente abençoe e que muitos outros venham ter esse interesse de conhecer, né? De aprender, de fazer um curso, né? De nos procurar, né? Para conversarmos e passarmos essa visão para eles, né? E material, que é tão bacana, né? E tem muita coisa para falar sobre isso, né? Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus pela sua vida, seu testemunho, por tudo que você compartilhou hoje conosco, né? E realmente esse incentivo de treinar, de preparar outras pessoas. Porque é o que o apóstolo Paulo falou, direcionou para Timóteo. Aquilo que você tem aprendido, ensina a homens idôneos, homens capazes de ensinar a outros, né? É isso que Francis tem feito, isso que nós temos feito. Isso que é o discipulado, é passar para outros o que temos aprendido, a fim de que eles passem para outros também, né? E assim o nome do Senhor seja glorificado. Então, nós estamos muito felizes, né, por tantos testemunhos, né, e frutos que vão aí ser espalhados também para outras gerações, se o Senhor não voltar até a vinda do Senhor, né? Esses frutos vão permanecer para a glória de Deus e vão se multiplicar, continuar se multiplicando. Então, Francis, nós agradecemos a você por ter aceitado esse convite, por ter aberto seu coração, né? E que o Senhor continue fortalecendo sua vida. Antes de encerrar, só deixar aqui um convite para você. Em todos os podcasts estamos falando da conferência Campo Brasil. Ela é anual, tá, gente? Todo ano acontece e é sempre na mesma data, dia 2 de novembro. Então, vem estar com a gente. Estamos com um tema bem interessante, bem atual, se chama Acordados Não Woke. Não sei se você já ouviu falar sobre a cultura woke, né? Esse movimento, sobre o que está chegando aí, né, no Brasil com força. Então, se você quer se preparar, quer estar sabendo o que significa isso, que de alguma forma vai influenciar seus filhos, adolescentes, sobrinhos, netos, enfim. Você quer estar preparado para discipular, para poder combater essa cultura com as suas crianças, através das crianças. Então, por favor, a gente faz esse convite, estende esse convite para você. Não fique de fora, não perca, né? Fique acordado, porque realmente é necessário estarmos acordados, é necessário estarmos discipulando, né, Francis? É necessário estarmos aí, presente, e não estarmos deitados, dormindo de braços cruzados, não, vamos realmente saber o que está vindo, estarem despertados em relação a tudo que está aí, certo? E é isso, nós já estamos encerrando, agradecendo mais uma vez, né, Francis? E que você possa assistir os outros podcasts que tem aí disponível na plataforma do YouTube. Não sei se vamos colocar ainda no Spotify, né? Quem sabe. Mas fique aí com a gente, agradecemos a sua participação. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Deus abençoe.